Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas apostilas, manual de confrontação bíblico, na 7ª lição. O pastor, na EBD passada, ele iniciou essa lição na página 112, 113, ali mais ou menos. E agora nós terminaremos o último tópico, né? E hoje nós temos algumas ausências, né, por conta do concurso que está tendo, né? Mas normalmente não é assim. Gostaria de orar antes de iniciar. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça e misericórdia. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai, com nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, Pai, ali na cruz. Obrigado porque através do teu sangue, Pai, nós podemos ter acesso, Pai, ao Deus Pai. Obrigado, ó Pai, porque mesmo fracassando, ó Pai, mesmo quando caímos, ó Pai, no pecado, é possível, Pai, a reconciliação com o Senhor. Obrigado pela tua longanimidade, obrigado porque tu és um Deus compassivo, Pai, para conosco, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Pai, nessa manhã. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então, irmãos, na página 113 do seu manual de confrontação bíblica, o pastor finalizou aqui, né, os tópicos. O primeiro tópico que foi despojar-se e revestir-se. Primeiramente, o título, né, da lição é Estrutura Bíblica para a Mudança. Aí ele falou sobre o primeiro tópico, despojar-se e revestir-se. Segundo tópico, oração e ação. Terceiro tópico que nós falaremos agora, fracasso e confissão. Então, fazendo a leitura aqui desse primeiro tópico, no tópico A. No tópico A. Se você fracassar, é possível agradar novamente a Deus mediante uma reação bíblica, reconhecendo seus pecados perante Ele, arrependendo-se e confessando-os. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando for biblicamente apropriado, confesse os seus pecados àqueles contra quem você pecou. Tiago 5, versículo 16. Pode ler, por favor, Esdras? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tendo em vista a reconciliação. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, meus irmãos, aqui nesse primeiro tópico, eu gostaria que os irmãos focassem nessa primeira frase. Se você fracassar, é possível agradar novamente a Deus, mediante uma reação bíblica. Então, perante o fracasso, quando nós caímos em pecado, nós temos, o cristão ele tem duas alternativas, né? Ou ele obedece à palavra de Deus, ele se submete à palavra de Deus em humildade, ele nega a si mesmo e então ele passa por cima do seu orgulho, passa por cima da sua carne, ou ele reage de outra maneira, que é uma maneira rebelde. Ele continua de maneira obstinada no seu pecado. E ali há a decadência, há a morte espiritual, o entristecimento do Espírito Santo. Mas aqui, gostaria que focasse, é possível agradar novamente a Deus mediante uma reação bíblica. O versículo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, meus irmãos, aqui o versículo de Tiago ele fala que nós devemos confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, de maneira que sejamos curados. Quantos de nós já confessamos pecado para Deus e também aos irmãos, em arrependimento, pedindo perdão, e ali parece que saiu uma tonelada de nossas costas? Porque, como a palavra de Deus mesmo fala, orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos.
Então aqui ele está falando de um relacionamento que você tem com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, em que você está em constante arrependimento. Somos pecadores e todos os dias pecamos, mas precisamos prestar contas para o nosso Deus, precisamos falar do nosso pecado para Deus. E esse relacionamento vertical, que é você e Deus, ele vai refletir em um relacionamento horizontal com os seus irmãos. Então o versículo de Romanos ele fala isso: façam todo o possível para viver em paz com todos. Será que nós temos feito todo o possível? Todo o possível significa tudo. Significa você passar por cima do seu orgulho, passar por cima do seu egocentrismo e adotar uma postura humilde, uma postura cristã, tanto dentro da igreja, né, tanto com os irmãos em Cristo, quanto do mundo também. Quando no trabalho, por onde você estiver, na sua família também, você deve fazer todo o possível. E às vezes nós ficamos provocando, né, os irmãos, né? Às vezes falamos de maneira altiva e aí aquele irmão se ofende, né, com a forma com que nós falamos. Ou então nos próprios relacionamentos, né, nós falamos, provocamos com alguma frase, com algo que ofende a pessoa, né? E em Gálatas, capítulo 5, versículo 26, ele diz: não sejam presunçosos, provocando uns aos outros. Nós não devemos ser provocadores. Isso acontece muito no casamento, né? Quem que não passou por isso, né? Às vezes você nunca... Às vezes não. Geralmente, a gente sempre quer ganhar uma discussão, né? Mas com o tempo você vai aprendendo que é melhor você manter a paz, né, do que você ganhar uma discussão. Isso significa manter a paz. Você fazer todo o possível para manter a paz. Não só no casamento, mas entre irmãos, na sua família, no seu trabalho. Muitas vezes é melhor você não abrir a boca, ser tardio para falar, do que você soltar alguma frase que vá ofender o irmão. É igual briga de família, né? Briga de família, todo mundo sai perdendo, né? O primo vai lá, fala uma coisa para o outro primo, aí o irmão vai lá e revida, aí o outro toma as dores e vai lá e briga com... Aí fica aquela briga, né? Aquela confusão, aquela desordem. Todo mundo sai perdendo. Inclusive, uma pensadora da atualidade, né, ela disse certa vez: não acho que quem vai ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Alguém sabe de quem é essa frase? Dilma Rousseff. Então, meus irmãos, há uma mudança de comportamento, né? Quando você fracassa, você confessa o seu pecado a Deus, você está demonstrando uma mudança de comportamento. Você está colocando no Senhor. E nós não devemos nos envergonhar de nos colocar diante de Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Deus é soberano, é onisciente e onipresente. E às vezes você fica ali cheio de dedos, né, com medo de falar com Deus. Você não deve ter esse medo de falar com Deus. O arrependimento bíblico reconhece o pecado e assume a responsabilidade pessoal diante dele. É resultado de uma tristeza pelos pecados cometidos contra Deus e outras pessoas. É como diz em 2 Coríntios 7,10: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas produz um arrependimento que gera a salvação. Mas a tristeza segundo o mundo gera a morte. Então, existem dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento, e a tristeza segundo o mundo, que leva à morte. Essa é a morte espiritual, mas pode levar até a morte física também, se a pessoa for acometida de doenças, por exemplo, psicossomáticas, né? Doenças como depressão e outras doenças, né? Infarto. Nós vamos ver mais à frente sobre isso. Passando para o tópico B. Tópico B. Confessando a Deus os seus pecados e desenvolvendo o hábito de admiti-los,
e lidar com eles biblicamente, você reconhece o senhorio de Deus na sua vida. Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso o capacita para manter comunicação íntima com seu Pai Celestial. Salmo 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. E uma vida de oração frutífera. 1 João 3, 22. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, meus irmãos, se vocês derem uma olhada nesses tópicos A, B e C, você verá que o tópico B ele fala mais sobre o relacionamento vertical, o seu relacionamento com Deus. E o tópico C ele fala mais sobre esse relacionamento horizontal. E um vai refletir no outro. Então, meus irmãos, confessando a Deus e criando esse hábito de falar a Deus sobre os seus pecados, dessa forma você confirma, você declara o senhorio de Deus sobre a sua vida. Você presta contas a Ele. Então, você declara que Ele é o seu Senhor. O Salmo 66, versículo 18 diz: Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Quando ele fala acalentar, significa, essa expressão é no sentido de descansar, tranquilizar, no sentido de acalmar. É como se, imagine uma mãe que pega um bebê que está chorando, né? E aí ela acalenta o seu bebê nos braços. O pai pode fazer isso também. Mas, nesse caso, o salmista está falando, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós acalentamos o pecado. Nós pegamos a iniquidade e colocamos no nosso coração, de maneira que nós começamos a colher as obras da carne com isso. Se tem uma coisa que deve trazer temor ao cristão, é a possibilidade de Deus não nos ouvir. E aqui o salmista fala isso. Se eu acalentasse uma possibilidade, o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Por que o Senhor não me ouviria? Porque quando eu acalento, quando eu dou lugar ao pecado no meu coração, quando eu dou permissão e eu se faço indiferente ao pecado na minha vida, eu estou adorando dois senhores. E o Senhor jamais divide a sua glória. Ele não permite isso. Ou você é de Cristo, ou você é do mundo. É lógico que somos pecadores, mas o que nos identifica como cristãos é a luta constante, é a luta diária contra o pecado, e não uma postura passiva diante dele. 1 João 3, 22, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e faremos o que lhe agrada. Não que você vá receber tudo o que você pedir. Você vai pedir aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Se você pedir coisas que estão fora da vontade de Deus, Deus não é obrigado a lhe dar. Ele não é obrigado a lhe dar nada, a cumprir nada que você pede. Ele faz de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O tópico C, confessar testemunha. Confessar testemunha Cristo. Vou fazer a leitura aqui. Confessando devidamente os seus pecados diante das pessoas que você ofendeu, você estará incentivando relacionamentos harmoniosos e mostra toda a diferença que Jesus faz em sua vida. E aqui ele fala novamente de Romanos 18. Façam todo o possível para manter a paz com todos. E isso confessa, essa confissão testemunha Cristo. Às vezes você está em algumas circunstâncias no seu trabalho que não há nenhum cristão. Mas se você, por exemplo, pede perdão por alguma grosseria que você fez, ou algum deslize que você cometeu, isso chama a atenção das pessoas. Chama a atenção daqueles que não conhecem a Cristo. Eles veem algo diferente. Porque não é muito normal as pessoas pedirem perdão hoje em dia. Então,
esse hábito de confessar, de pedir perdão, testemunha Cristo, como nós sabemos. Algo que eu esqueci de comentar. No final do tópico A, ele fala para a gente consultar a lição 12, né? Sobre reconciliação, removendo todos os obstáculos à unidade e à paz. E ali ele dá dicas interessantes, né? Quando você for pedir perdão para uma pessoa. Ele dá tipo dicas, né? De como você pedir perdão. Ele, por exemplo, fala que quando você pedir perdão, você não deve acusar o erro da pessoa logo de cara, né? Você simplesmente deve pedir perdão. Meu irmão, me perdoe por essa atitude que eu tomei. Eu reconheço que eu fui grosseiro, né? Mas se você não tivesse batido a porta, eu não teria falado isso. Você não deve fazer dessa forma. Você deve simplesmente pedir perdão sem acusá-lo, mas pedir perdão. Porque quando você fala dessa maneira, é como se você estivesse justificando o seu pecado. E o pecado não há justificativa. Ok? Vamos passar então para a próxima página. Página 114. Os efeitos de pensamentos, palavras e ações em desacordo com a Bíblia. Viver para Jesus Cristo requer que você dê uma nova direção aos seus pensamentos, orientando-os para que agradem ao Senhor e não a você mesmo, baseado em Romanos 12, versículo 2. Não está aí, mas não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, meus irmãos, esse versículo de Romanos 12, 2 é um versículo muito profundo, né? Onde ele fala sobre que você não deve se conformar, né? Significa adquirir a forma do mundo. Em outra versão, a versão NVI, fala não se amoldem ao padrão deste mundo, né? Então, quando você pensa em amoldar em alguma coisa, significa você está adquirindo o mesmo modelo, o mesmo padrão deste mundo. Nós podemos pensar em uma forma de bolo, né? Uma forma de bolo. O formato que você coloca ali, a substância, é o formato que irá ficar o bolo. Eu lembrei, assim, o único exemplo que eu podia pensar foi no pudim da minha esposa, né? Que ela faz, que é muito bom. Ela coloca ali um líquido, né? Em uma forma que tem um furo no meio, e é interessante, né? Como que aquele líquido vira algo consistente. E quando ela vai desenformar, aquele pudim fica no mesmo formato da forma do bolo. Então nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar a nossa mente de maneira que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa transformação da mente, essa palavra é o mesmo termo usado na transfiguração de Jesus, onde ele estava ali com Elias e Moisés, onde Deus falou: esse é o meu filho amado, de quem me agrado. E essa transfiguração é uma transformação, é como se fosse feita uma metamorfose, né? Você não deixa de ser a mesma pessoa, mas a sua mente ela é transformada, né? Ela transfigura-se. Nós devemos entregar os nossos desejos a Deus com oração disciplinada, como diz aqui na leitura, né? Viver para Jesus Cristo requer que você dê uma nova direção aos seus pensamentos, orientando-os para que agradem ao Senhor e não a você mesmo. Então, meus irmãos, explorando um pouco mais o texto também de 2 Coríntios 10, 5, ele fala que nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta. Então, toda barreira no campo da mente é uma batalha, né? É uma batalha de raciocínios, nós somos constantemente atacados por ideologias, por filosofias vãs,
Então, a nossa defesa é a palavra de Deus. Precisamos estar firmes na palavra de Deus. Precisamos estar aplicados, aprovados na palavra de Deus. E o orgulho da inteligência, que exalta a si mesmo, ele deve ser destruído da nossa mente. Nós devemos ter, na verdade, uma inteligência humilhada, uma inteligência que glorifica ao Senhor. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Portanto, já que vocês se ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Em Filipenses, Paulo fala que nós devemos pensar em tudo que é puro, em tudo que é bom, em tudo que é de boa fama. Em Colossenses ele fala isso também. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aqui ele dá a ideia de que nós devemos focar na eternidade. Nosso pensamento deve estar na eternidade. É lógico que nós não vamos esquecer dos nossos afazeres, mas a nossa prioridade não é as coisas civis, as coisas desse mundo. A nossa prioridade são as coisas de Deus. Se você deixa de fazer isso, você passa a ter pensamentos incorretos, pensamentos que não são coerentes com a Bíblia. E esses pensamentos geram sentimentos também incorretos. Logo, o coração e a mente passam a ter ansiedades que podem levar a outros problemas também. Palpitações, doenças do pânico, várias outras doenças. Os pensamentos são reais e poderosos. Vemos, mesmo que não possam ser vistos. Nós veremos com mais detalhe nesse esquema que está aqui na página 114. Resultados de focalizar os seus pensamentos em si mesmo. Observem que esse primeiro quadro, ele mostra aqui vários sentimentos que são pecados, que são obras da carne. E nós leremos cada um. O primeiro deles é ódio. 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então ele fala que quem odeia seu irmão é assassino. Aí você pensa, mas eu nunca matei ninguém, mas eu nunca fiz mal a ninguém. Nunca matei nenhuma barata. Né? Mas Jesus nos convida, e ele está acima da lei, ele veio para mostrar que a lei é imperfeita, e somente a graça pode salvar. Ele fala que o nosso pecado não está no ato, mas está na intenção. Quando nós odiamos uma pessoa, nós já assassinamos ela no nosso coração. Então é esse o nível que Jesus Cristo trouxe para os seus filhos. Jesus nos chama para irmos além da lei. Em Tiago, capítulo 2, versículo 12, ele diz que seremos julgados pela lei da liberdade. Nossos atos e pensamentos serão julgados. Imagina só, é muito mais difícil, né? É muito mais criterioso o nível que nós nos encontramos, o nível da graça. Antigamente, pela lei, você não poderia cometer o ato. Né? Nisso você já estava tranquilo. Né? Mas hoje, se você pensar em odiar o seu irmão, você está assassinando ele no seu coração. É algo muito mais profundo. Rebelião. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então aqui, nessa ocasião, Saul rebelou-se contra o Senhor. E ele achou que poderia enganar a Deus. Só que o Senhor se revelou a Samuel. Ele disse dessa maneira: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou. Saul havia até erguido um monumento em sua própria honra. Então, após Deus se revelar a Samuel, Samuel foi lá e confrontou Saul. Próximo tópico, ressentimento, amargura. Efésios 4, versículo 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia.
bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, assim como Deus nos perdoou em Cristo. O cristão que não perdoa, meus irmãos, ele ainda não entendeu a salvação, não entendeu a graça, porque nós só somos salvos mediante a graça. É justamente porque não merecemos. Nós não merecemos. Não há nada em nós que justifique a salvação. Mas o próprio Cristo voluntariamente nos salvou pela sua própria vontade. Eu lembro da parábola do servo impiedoso, né, no qual Pedro pergunta para Jesus, né, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? E aí Cristo falou, não, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Esse é um número até um pouco exagerado, né? Mas a ideia desse número aqui não é que existe um limite para perdoar, mas a ideia aqui é que você, de tanto perdoar, você vai adquirindo o hábito do perdão. E nisso, você se acostuma em perdoar as pessoas. Nós precisamos ter esse hábito. E o servo impiedoso, né? Aquele servo que tinha uma dívida imensa, uma dívida impagável, e ali o rei perdoou a sua dívida, né? E mandou embora. Mas a primeira coisa que ele fez foi achar um conservo seu, que devia uma quantia mínima, uma quantia ínfima, e ali ele mandou o conservo dele para a prisão. E aí o rei chamou ele e acusou, servo impiedoso, por que você não perdoou o seu conservo? E o rei pegou esse servo, que alguns estudos falam que era um príncipe, né, da época ali, e lançou para a prisão para os torturadores. Então, meus irmãos, se nós recebemos a graça que é de Deus, que é infinitamente impagável, como que nós não vamos perdoar o nosso irmão que cometeu um pecado, às vezes cometeu um deslize, por conta da sua própria imaturidade, ou muitas vezes pela falta de Cristo na sua vida? Devemos perdoar. Egoísmo. Filipenses 2, versículo 3 ao 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nessa ocasião, nós estudamos nas EBDs anteriores sobre Filipenses, né? E nessa ocasião, Paulo estava falando para uma igreja que estava em amadurecimento. Era uma igreja que era considerada madura, mas estava ainda precisando aprender alguns passos. E ali dentro da igreja de Filipenses haviam pessoas que ainda não entenderam, né, a graça de Deus, que precisavam viver em comunhão. Então por isso ele fala, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ele fala, considere os outros superiores a vocês mesmos. Essa frase, você considerar o outro superior a você mesmo, anula qualquer tipo de egoísmo, né? Qualquer tipo de egocentrismo. Se você considera o outro superior a você mesmo, você terá respeito, você terá cuidado ao falar no trato com essa pessoa. Ciúmes, inveja. Gálatas 5, versículo 20 e 21. Idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo ele divide aqui esses pecados, né, como pecados supersticiosos e pecados sociais. Eu vou citar cada um aqui, mas eu não vou abordar com profundidade cada um pelo tempo que nós temos. Feitiçaria significa ocultismo, misticismo. Discórdias significa ambições interesseiras e egoístas que criam divisões na igreja. Ciúmes, rivalidades, competições que resultam em difamação. Dissensões e facções. Dissensões que sugerem divisão. E facções são rompimentos causados por um espírito partidário. Inveja indicam rancores e desejo profundo de ter aquilo que os outros têm. Então, algumas dessas obras da carne nós vemos na igreja muitas vezes, né? Discórdias, ciúmes,
dissensões e facções. Nós somos chamados, meus irmãos, a viver em comunhão. Não há cristianismo que valoriza o individualismo, o egocentrismo ou o egoísmo. Mas nós somos chamados para compartilhar, para estar em constante comunhão. Então, às vezes, na igreja surgem algumas panelinhas, né, que nós chamamos. E isso é contra a palavra de Deus, porque são obras da carne. Nós somos chamados, somos convidados, por exemplo, a sermos hospitaleiros uns com os outros, a convidar os nossos irmãos para a nossa casa, para almoçar juntos, para jantarmos, para comermos juntos. Então, dentro da igreja, a nossa igreja é pequena, né? Tem 100 e poucos membros. Então, quantas pessoas nós não conhecemos dentro da nossa igreja? Nós precisamos cultivar essa comunhão, precisamos cultivar, conhecer o próximo. Até porque, em um almoço, em um café da manhã, você passa a perceber um pouco da história do irmão e das dificuldades que ele tem. E somos chamados a edificarmos uns aos outros. Nós não somos salvos somente para edificação própria, mas para edificação mútua. Orgulho. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 29, 23. O orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Então, vários teólogos consideram o orgulho o pecado dos pecados, né? E nós, sempre que pensamos em orgulho, tente lembrar na sua memória uma pessoa bem orgulhosa mesmo. Nós pensamos que o orgulho é somente aquela pessoa arrogante, né? Aquela pessoa que não se dobra, aquela pessoa que é prepotente. Mas nós demonstramos orgulho quando nós negamos a palavra de Deus. Quando nós nos colocamos perante a palavra de Deus, diante do seu devocional ou algum contato que você tenha com a palavra de Deus, a palavra de Deus acusa o seu pecado e você se faz indiferente àquilo. Isso é orgulho. Significa que você não está sendo humilde a ponto de submeter-se à palavra de Deus. Biblicamente falando, o orgulho é isso. William Barclay disse certa vez: o orgulho é o solo no qual crescem todos os outros pecados e o progenitor do qual nascem todos os outros pecados. Então nós temos o exemplo de Satanás, né? Satanás era excelente, né? Ele convenceu 1/3 dos anjos a se rebelar contra Deus, achando que estaria à altura de Deus. O orgulho tomou seu coração. Foi o pecado inicial que deu origem a todos os outros. E o orgulho começa no nosso coração quando nós negamos a palavra de Deus, quando nós nos fazemos indiferentes, quando fingimos que não estamos sendo confrontados. Ira, Provérbios 16, versículo 32. Melhor é um homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É interessante como ele aborda aqui a ira, né? Ele fala sobre que melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Vale mais controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E às vezes nós vemos pessoas, né, que pela sua própria personalidade, e na Bíblia nós temos um exemplo claro, Pedro, né? Pedro era um homem impulsivo, né? Um homem que ele não pensava muito para agir, né? Era imediatista, né? Colérico, né? Como chama assim a personalidade. E o provérbio aqui ele aborda, né? Que você precisa da determinação de um guerreiro e da inteligência de alguém que consegue conquistar uma cidade, para você ter o domínio próprio, o domínio sobre a sua ira. A ira é implacável. Quando você é ofendido, quando você se sente ofendido, né, logo a ira se acende e ali você já quer revidar. Mas aqui ele fala que você precisa da determinação de um guerreiro para dominar a sua ira. E você precisa também da inteligência de alguém que consegue conquistar a cidade. É interessante, porque ele fala, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. O homem guerreiro, que não pensa, que não é paciente, ele pode colocar tudo a perder.
Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nós devemos ser prontos para ouvir. Precisamos praticar mais isso. Precisamos ouvir mais as pessoas. Sermos tardios para falar. Pensar antes de falar. Para não falarmos coisas indevidas, coisas que irão ofender aos outros. E tardios para irar-se. Então, há vários passos até você chegar à sua ira. Você não escuta algo, se ofende e já sai lançando a sua ira. Mas primeiro você ouve, você medita, reflete naquilo que foi falado, e aí você fala. E depois de falar, você segura a sua ira, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7, ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, muitas vezes nós, quando não lembramos, ou às vezes não entendemos a soberania de Deus, nós somos tomados por ansiedades. Ficamos ansiosos por várias coisas, N situações. Ficamos ansiosos se vai sair o salário, né? Ficamos ansiosos se a nossa esposa ou o seu marido vai chegar bem de viagem. Ficamos ansiosos por várias coisas, né? Mas precisamos lançar tudo isso para Deus, porque Ele é soberano e Ele já tem todas as coisas em sua mão. Ele fala aqui que nós devemos lançar as nossas em orações e súplicas e ações de graça. Precisamos orar, nos colocar em oração. Às vezes somos acometidos por ansiedade porque não oramos, não colocamos nos braços de Deus. Aqui a palavra de Deus, aqui em Filipenses, ele fala que nós devemos orar, suplicar e agradecer. É um nível de confiança muito grande no Senhor e na sua soberania. Quando você agradece antes de acontecer. Você oferece ações de graças ao Senhor. Senhor, obrigado. Eu não sei o que vai acontecer, mas obrigado, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E aí ele continua no versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse termo de guardar significa realmente de proteger. Essa paz que excede todo o entendimento irá proteger o seu coração e a sua mente. E aí você não terá as consequências da ansiedade, né? Que são as doenças que nós leremos mais adiante. Medo, 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lascívia, Mateus 5, versículo 18. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, meus irmãos, esse é o mesmo sentido do ódio que nós lemos anteriormente. Que Cristo, ele nos elevou, né, a graça. Então, é no nível do pensamento que nós pecamos. Ele fala que se você olhar para uma mulher e desejá-la, você já cometeu adultério no seu coração. Da mesma maneira, se você odiar o seu irmão, você já matou no seu coração. Nas redes sociais, nós estamos no momento de eleições, né? Quantas vezes nós já matamos ao nosso próximo com ódio, com rancor, com pensamentos negativos? Nós precisamos estar atentos a isso, porque somos chamados para a liberdade e seremos julgados, né, pelos nossos pensamentos e pelos nossos atos. Dúvida. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz.
Então, como fala em Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Precisamos orar com confiança, crendo que Deus tem o melhor para nós. Mas não podemos duvidar. Engano. Provérbios capítulo 12, versículo 20a. O engano está no coração dos que maquinam o mal. Provérbios 26, 24. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Então, meus irmãos, tudo isso que nós lemos, esse primeiro quadro que você está vendo aí na sua apostila, e na verdade não tem um quadro ali, mas são todos esses sentimentos que são colocados ali, eles podem conduzir e aumentar esses quadros aqui abaixo, ou podem resultar em palavras e ações não bíblicas e prejuízo físico. Agora nós vamos ler aqui Mateus capítulo 15, do 18 ao 20. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Tiago 14, 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, meus irmãos, esses versículos mostram que tudo isso vem do nosso coração, vem da nossa mente. Nós fabricamos essas coisas porque o pecado está dentro de nós. Alguém disse certa vez que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Nós estamos constantemente buscando alternativas para substituir, para colocar no lugar de Deus. No entanto, nós temos ataques que são externos também. Temos os ataques de Satanás, do diabo, né, em que nós leremos mais para frente. Mas nesse tópico nós estamos falando sobre as coisas que vêm do coração, os maus pensamentos, né, os adultérios, as iras, tudo isso vem do nosso coração. E nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa mente cativa à palavra de Deus. Pode resultar em, nesses próximos versículos, nós leremos essa parte aqui da direita, né? Pode resultar em Salmos 32, 3 a 4. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. 1 Coríntios 11, 28 ao 30. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então o salmista ele diz aqui que enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Ele está falando aqui sobre doenças que são psicossomáticas, né? São doenças que são geradas pelas emoções que nós temos, pelos sentimentos, de tanto pensarmos em coisas negativas, em pecados, de tanto pensarmos nessas coisas que foram colocadas antes, ódio, rebelião, ressentimento, egoísmo, ciúme, orgulho, medo, tudo isso, o nosso corpo ele vai somatizando tudo isso e vai gerando vários tipos de doenças. Quem é psicólogo, né, sabe bem disso, né? Quem é médico também sabe disso, que há doenças que elas são geradas na mente, no intelecto, na psique. Nós somatizamos tudo isso e o nosso corpo pode responder com palpitações ocasionais, eventuais, doenças do pânico, medo incontrolável. Tudo isso ele fala aqui, prejuízo físico, né? Problemas cardíacos, colites, dores de cabeça, pressão alta, cãibras, espasmos, úlceras, insônia, problemas estomacais, artrite,
doenças dos rins, hipertensão, doenças venéreas e morte. O que pode ocasionar tudo isso? Que os 3 quadros que estão aqui, eles estão interligados. Vamos ler esse quadro aqui da esquerda. Padrões e ações não bíblicas: mentira, hostilidade, contendas, preocupação, impaciência, traição, calúnia, insensibilidade, intolerância, murmuração, jactância, que é a mesma que prepotência, altivez, fornicação, adultério, assassinato e homossexualismo. Então, é natural quando nós pensamos, nós absorvemos as coisas do dia a dia e acabamos pensando em coisas que são inadequadas. E é por isso que é importante você se colocar sempre na palavra de Deus. Antes de sair de casa, você já sair preparado, já sair com a palavra de Deus, preparado para o dia a dia. E durante o dia você meditar naquilo que você leu, meditar na palavra do Senhor. Porque as coisas, o Deus desse mundo, né, ele é implacável. Ele irá lançar tudo que é ruim na sua mente, mas nós precisamos nos proteger com a palavra de Deus. Ele fala aqui em 1 Coríntios sobre a ceia do Senhor, que antes de nós participarmos da ceia do Senhor, precisamos examinar o nosso coração, né, pedir perdão para Deus ou pedir perdão para o próximo, a quem nós ofendemos. Colossenses 3, versículo 25. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então nós colhemos o que plantamos, né? Nós não devemos esperar resultados diferentes se nós fazemos a mesma coisa sempre. Então se nós pensamos em ódio de maneira negativa, assassinamos o nosso irmão no nosso coração, o que nós vamos colher? Frutos do Espírito Santo? Logicamente que não. Mas se nós nos colocarmos em humildade, em submissão à palavra de Deus, aí sim o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar em nós. 1 Coríntios capítulo 5, do 1 ao 6. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Então Paulo está falando, está exortando, né, a essa igreja que foi conivente, né? Ela foi permissiva com o pecado daquele irmão. E um pecado que não se via nem entre os pagãos. Então, se tem uma coisa que nós devemos ser, meus irmãos, é implacáveis com o nosso pecado. Devemos odiar o nosso pecado e sermos rápidos. Paulo falou aqui, entregue esse homem a Satanás, para que o seu espírito possa ser salvo, né? Então, o que havia naquele meio ali, naquela igreja? Havia orgulho. As pessoas estavam sendo coniventes, eram orgulhosas a não se submeter à palavra de Deus. E como ele bem fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Aquele pecado que você acha inofensivo, você deve destruí-lo, porque ele pode crescer e pode levar você à ruína. Bom, meus irmãos, agora a próxima página, renovando a sua mente. Página 115. Satanás, o seu inimigo, vai tentá-lo constantemente e repetidamente, apelando aos seus sentimentos e desejos orientados para o eu. Você pode resistir a estes ataques violentos cooperando com o plano de Deus para a renovação da sua mente. A salvação é o primeiro passo nesse processo, e uma vida compromissada em obedecer a palavra de Deus garantirá que em sua mente seja continuamente renovada à semelhança da mente de Cristo. Então nós vemos que
Satanás ele tem um padrão, né? Ele coloca aqui nesse primeiro quadro. Ele vai tentá-lo constantemente, algo contínuo, sem interrupção, repetidamente. Ele vai se repetir. Aquele pecado que você tem dificuldade, ele vai continuar lhe tentando naquela área. E ele vai fazer com que você valorize o eu. Ele vai fazer com que você exalte a você mesmo. Que se chama o hedonismo, né? O prazer em si mesmo. O culto do eu. E aí ele fala sobre que a salvação é o primeiro passo nesse processo. Em primeiro lugar, para você vencer as suas dificuldades, vencer o fracasso, você precisa ser salvo, primeiramente. Você precisa conhecer a Cristo, ser selado pelo Espírito Santo. O segundo passo é compromisso. É lógico que Deus opera tanto o querer quanto o efetuar em nossa vida, de acordo com a sua boa vontade. Mas nós temos a nossa responsabilidade também. Não podemos facilitar, não podemos nos colocar de maneira fácil, como uma presa fácil às tentações. Precisamos ter compromisso com Cristo. E o terceiro passo é a obediência, né? Ele fala, uma vida compromissada em obedecer a palavra de Deus garantirá que a sua mente seja continuamente renovada à semelhança da mente de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Um dos erros, né, que a igreja comete é você valorizar demais as ações de Satanás, né? E outro erro é você negar totalmente a ação de Satanás. Satanás ele tem sua função e ele é participante de muitas tentações. Mas nós não devemos atribuir somente a ele, porque como nós lemos em Tiago, do nosso coração, né, é que nascem os maus pensamentos, as idolatrias, os adultérios. Então, nós não ignoramos as suas intenções, como diz em 2 Coríntios, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O grande dragão, antiga serpente, o Deus desse século, o príncipe deste mundo, a sua função é utilizar a dor e o prazer para que você caia, para que você seja cego, para que você seja tolo e miserável. Mas o que vai livrar você é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. 1 Pedro 5, 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Nós muitas vezes negligenciamos, né, a nossa vigilância, né? E esse versículo, estejam alertas e vigiem, né? Parece um jargão de crente, né, um crentez, mas é uma verdade que está na Bíblia. Vigiem, sejam vigilantes, estejam atentos às artimanhas de Satanás. Alguém disse certa vez, Satanás enganou 1/3 dos anjos. Imagine do que ele é capaz de fazer com esse povo que não lê a Bíblia, né? Então, o que vai nos defender, que vai nos proteger das artimanhas de Satanás é o profundo conhecimento da palavra de Deus e a prática. 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, Deus quer que a guerra com o inferno faça parte dos nossos preparativos para o céu. É o que chamamos de bom combate, 1 Timóteo 1,19, e boa milícia, 1 Timóteo 6,12. Essa luta contra o fogo refina o ouro da nossa fé, na vida e na morte. Então, meus irmãos, muitas vezes nós somos acometidos por provações, por dificuldades, e não sabemos de onde vem. Você pode ter certeza de uma coisa: Deus é soberano e Ele permitiu que isso acontecesse na sua vida, para que atingisse o propósito dele.
né? Nós podemos lembrar de Jó, que foi acometido, né, de maneira súbita, né? Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, foi acometido de doenças, mas porque Deus permitiu que Satanás acometesse ali com aquelas doenças, né? Com aquelas tribulações. É interessante porque Deus ele dá um limite para Satanás. Satanás ele tenta, mas ele não pode tocar no Filho de Deus. Nós podemos lembrar de Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Não está na apostila. Quando ele fala: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Então Satanás ele está ao redor, como um leão, né? Rugindo, né? Buscando a quem possa alcançar. E quando Jesus estava ali orando, Satanás estava fazendo a mesma coisa que ele fez com Jó. Satanás pediu para Deus, pediu permissão para Deus. Satanás ele fez a mesma coisa ali com Pedro. E o que Jesus Cristo fez? Orou, né? Satanás estava querendo peneirá-los. Quando você pega uma peneira e joga trigo em cima, vai saindo tudo que não presta, né? E vai ficando só a coisa boa. Satanás estava peneirando, mas Deus impõe o limite a Satanás. Primeiro tópico, meus irmãos, a renovação da sua mente e o seu crescimento em Cristo, que é o texto-chave da lição 7. Efésios 4, versículo 23. A serem renovados no modo de pensar. Você pode ler até o 24? Não sei se tem aí. Não tem não, né? Deixa que eu leio então. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, nesse processo de renovação, meus irmãos, e há uma sequência, né? Primeiro, a renovação da sua mente e o seu crescimento em Cristo. Segundo, a renovação da sua mente e as suas responsabilidades pessoais. E o terceiro, a renovação da sua mente no processo de mudança com base bíblica. Todo esse processo de renovação, ele só acontece se você tem uma resposta bíblica, uma resposta fiel e obediente. Nós sabemos que se não for por meio da palavra, por meio das escrituras, nós não teremos mudança real. Mas à medida que nós nos debruçamos perante a palavra, há uma resposta fiel e obediente. É como se fosse feito essa renovação da mente, é como se fosse feito um upgrade da mente, né? Quem aqui atualiza o seu aplicativo, o seu celular? Vocês atualizam o celular de vocês? O que acontece quando você não atualiza o seu celular? Ele começa a ficar lento, né? Os vírus, né, que são fabricados dia a dia, eles vão lá e acometem e afetam o sistema do celular ou do seu computador. Da mesma forma, nós devemos nos colocar diante da palavra de Deus, nos atualizando diariamente. Só que essa atualização não muda. A palavra de Deus é imutável, assim como o nosso Senhor. Colossenses 3, versículo 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Então, sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Este é o propósito de todo cristão, né? É parte integral. É aquilo que Pedro fala, né? Nós tivemos um devocional recentemente que falou sobre a plenitude do conhecimento. O que significa isso? A plenitude do conhecimento, né? Significa que, além de o conhecimento, né, constante na palavra de Deus, irá gerar comportamentos bíblicos, comportamentos saudáveis. E você passará da teoria para a prática, né? A plenitude do conhecimento é isso, não é somente no intelecto, né, mas você passa para a ortopraxia, que é a prática da palavra de Deus.
ela atinge todas as esferas do nosso ser. A plenitude do conhecimento. Precisamos buscar isso constantemente para que Deus seja glorificado por onde passarmos. É parte integral na sua totalidade. É necessário reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida, em todas as esferas, para que nossa mente venha a ser renovada. Passando para o tópico 2, a renovação da sua mente. Eu não li, né, o tópico A e o tópico D. Deixa eu ler aqui rapidinho. Tópico A. A renovação da sua mente é o processo pelo qual os seus pensamentos e a sua vontade vão se tornar mais e mais semelhantes aos de Cristo. A renovação da sua mente revela-se por meio de uma resposta cada vez mais fiel e obediente à palavra de Deus. Então, o que é a renovação da mente? Ele dá o conceito aqui no tópico A. É o processo pelo qual os seus pensamentos e a sua vontade vão se tornar mais e mais semelhantes a Cristo. Nós veremos no próximo tópico que há meios de graça para que possamos alcançar, possamos ter a nossa mente renovada. O tópico B. A remoção consistente da sua mente é parte integral no seu desenvolvimento espiritual. Segundo tópico, a renovação da sua mente e as suas responsabilidades pessoais. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém. Então, se você observar na sua Bíblia, no versículo 12, ele fala algo interessante. Ele fala sobre a nossa responsabilidade. Ele fala assim: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, quando você lê somente o versículo 13, né, ele fala que, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade. Dá a impressão que você cresce de maneira passiva, né? Mas quando você lê o versículo 12, ele fala: ponham em ação, né? Saia do seu lugar, saia da sua zona de conforto. O pastor falou na IBD passada que a vida cristã é sangue, suor e lágrimas, né? Nós queremos ser maduros na fé, mas não queremos nos levantar. Não queremos memorizar versículos, nem ler a Bíblia, nem participar da comunhão com os irmãos. Como é que podemos ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? É necessário cooperação com Deus, diligência e disciplina espiritual. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Esse versículo já foi falado, né? Então, nós passaremos aqui para o tópico B. A sua obediência às Escrituras favorece o desenvolvimento da sua mente, a semelhança da de Cristo. As Escrituras nos recomendam. E aqui, meus irmãos, ele fala sobre o que o Catecismo de Westminster, né, ele chama de meios de graça. São os meios no qual você vai crescer, você vai amadurecer na fé. E existem dois tipos de meios de graça: o meio de graça particular e o meio de graça público. Aqui, no nosso estudo, na nossa apostila, ele só fala dos particulares, que é ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, memorizar e meditar na palavra. Mas há outros que nós falaremos, nós somente citaremos para conhecimento dos demais. O tópico 1, ouvir a palavra, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós devemos pensar nos meios de graça como se fosse uma mangueira. A mangueira, ela não tem nada de especial em si mesma, né? Mas ela é somente o canal por onde vai passar a água, e ali a água vai cair no solo e vão nascer os frutos, né? Nós devemos pensar nos meios de graça como isso. Eles individualmente, né, eles são incapazes de te levar a um crescimento, mas os meios de graça, o ouvir a palavra de Deus, o praticar, o estudar as Escrituras, meditar,
tudo isso faz parte de um conjunto de crescimento, de maturidade na palavra de Deus. Segundo tópico, aliás, o primeiro tópico eu não li, né? Por exemplo, ouvir a pregação e o ensino da palavra de Deus. O segundo tópico, ler a palavra. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então nós devemos ler os devocionais, devemos fazer a nossa leitura anual, devemos fazer o manual, responder o manual bíblico, né? Manual de autoconfrontação bíblico, e sempre estar em contato com a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar algo que J.C. Ryle escreveu. Separe uma parte de cada dia para ler e meditar alguma porção da palavra de Deus. O pão de ontem não alimentará o trabalhador de hoje, tampouco o pão de hoje nutrirá o trabalhador de amanhã. Recolha seu maná a cada manhã. Escolha a ocasião e a hora adequada. Não cochile ou se apresse enquanto lê. Dê à sua Bíblia o melhor e não o pior do seu tempo. Leia toda a Bíblia, fazendo de maneira sistemática. Receio que existem várias partes da palavra de Deus que alguns crentes nunca leem. Dessa atitude resulta a falta de amplos e bem equilibrados pontos de vista a respeito da verdade. Uma falta tão comum em nossos dias. Creio que um bom plano é ler o Antigo e o Novo Testamento ao mesmo tempo, do começo até o fim. Depois fazê-lo novamente. Leia a Bíblia com um espírito de obediência e autoaplicação. Assente-se para estudá-la, com a determinação de que você viverá pelas suas regras, confiará em suas afirmativas e se comportará de acordo com os seus mandamentos. A Bíblia mais lida é aquela mais praticada. Então, meus irmãos, como está a qualidade da sua leitura bíblica? Eu não me refiro nem à sua leitura, né, que você faz anualmente, né? Mas a qualidade, como é que você tem se colocado perante a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras? Será que é com um sentimento de mudança realmente? Será que quando você estar ali, você considera que está diante do Deus vivo, que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Porque às vezes, meus irmãos, somos tomados pela pressa, somos tomados pelos afazeres do dia a dia, e aí fazemos as coisas de maneira negligente, né? Isso não gera crescimento. Isso, na verdade, gera uma religião em nossa vida. Nós fingimos que estamos mudando, né? E, na verdade, estamos nos enganando. Tópico 3. Estudar. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Por exemplo, investigar as Escrituras para aprender princípios bíblicos de vida, doutrina correta e exemplos piedosos para seguir. Quarto tópico, memorizar a palavra. Acho que não tem, né? Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, meus irmãos, nós precisamos memorizar as Escrituras. Pegue aqueles versículos que você tem no devocional, escreva e cole em algum lugar da casa, de maneira que você esteja constantemente lembrando desses versículos. No nosso devocional, por exemplo, só tem um versículo por semana, né? Eu acho que é suficiente para que possamos memorizar. Às vezes nós admiramos aquelas pessoas que tiram versículos do nada, né? Então, estão diante de uma situação e já falam ali o versículo. Isso não vem do nada. Não vem sem sacrifício, sem esforço. Vem com um debruçar diante da palavra de Deus e um esforço. Como já foi dito, vida cristã é sangue, suor e lágrimas. No tópico 5, meditar. Meditar a palavra. Josué 1:8 e Salmo 1:2. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Salmo 1:2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite.
Então, meus irmãos, Spurgeon, ele dá um exemplo, né, uma ilustração bem interessante. Ele fala que no processo de digestão, a boca é um dos participantes, né? É por onde entra o alimento. Mas a digestão do alimento ela ocorre na parte interior, né? No estômago, no intestino. Então, a musculatura, os nervos, todos participam da digestão. Por meio da digestão, o alimento exterior é assimilado pela vida interior. O mesmo acontece com as nossas almas. Elas são nutridas não por aquilo que ouvem aqui e acolá. Ler, ouvir, observar e aprender, tudo exige uma digestão interior. E a digestão interior, na verdade, ocorre através de meditarmos nela. Nós devemos praticar isso. E é muito interessante porque nos nossos grupos de vida nós abordamos os devocionais e abordamos a palavra que foi pregada domingo. Então, é uma forma de você estar meditando durante a semana naquilo que foi falado. E essa digestão ela vai sendo feita aos poucos. O Espírito Santo vai lhe confrontando com tudo isso. Thomas Watson, um dos puritanos, disse certa vez: a meditação é semelhante ao regar uma planta, faz aparecer os frutos da graça. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, meus irmãos, é interessante que esse versículo ele fala muito de comunhão. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, nós falamos aqui sobre os meios de graça particulares, né? Que é ouvir a palavra, ler, estudar, memorizar e meditar. Mas nós temos também os meios públicos de graça, que é adoração ao Senhor, quando nos reunimos como igreja e adoramos ao nosso Deus. Comunhão, almoçar junto, qualquer atividade que estejam 2 ou 3 é comunhão. As ordenanças, a participação do batismo, da ceia do Senhor, no qual antes de você ceiar, você coloca o seu pecado diante do Senhor e também arrepende-se, pede perdão, confessa seu pecado ao próximo se você o ofendeu. E também, por último, a oração coletiva, aquilo que nós fazemos toda sexta-feira. E é algo que a nossa igreja tem negligenciado muito, há muito tempo, né? Nós precisamos aprender mais sobre esses meios de graça. Às vezes nós focamos somente em alguns meios de graça, oração e leitura da palavra. E os outros? Os outros servem para nos edificarmos também, uns aos outros. A comunhão, a adoração, as ordenanças e a oração coletiva. É necessário você orar coletivamente. Por exemplo, estamos agora, oramos por muito tempo para que aparecesse uma oportunidade da compra de um terreno. E eu não tenho dúvidas que foi milagre de Deus. A oração coletiva e a oração também individual de cada um. Mas precisamos valorizar esses meios de graça que são colocados na nossa igreja. Nós temos alimentos de excelente qualidade, que quando eu não tinha, por exemplo, eu orava para ter, né? E agora que eu tenho, o que eu faço com tudo isso, né? Então precisamos examinar uns aos outros a maneira com que nós lidamos com as oportunidades que Deus nos dá. O tópico 3 e último, né? Estamos na reta final. A renovação da sua mente no processo de mudança com base bíblica. Estamos agora na página 116. Página 116, a renovação da sua mente no processo de mudança com base bíblica. E aqui ele tem um esquema, né? Uma tabelazinha, que ele fala, na sua apostila, ele mostra uma tabela, né, que fala o seu velho homem, o seu novo homem, renovando a sua mente. Nós leremos uma coluna por vez, na vertical, tá? Primeiro o seu velho homem, depois o seu novo homem e depois renovando a sua mente. Aqui
o seu velho homem, esperança. Na cruz, a sua dívida de pecado foi paga, e o seu velho homem foi crucificado com Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Colossenses 3, capítulo 3. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, meus irmãos, aqui ele está falando do velho homem. Qual que é a nossa atitude com o velho homem? Nós precisamos despir-se do velho homem. Precisamos tirar a velha roupagem e assumir a postura de novo homem. Isso tem tudo a ver com a nossa identidade. Nós precisamos ter essa consciência da nossa identidade e lançar fora tudo aquilo que era do velho homem, porque o velho homem foi crucificado com Jesus Cristo. Agora aqui para baixo, mudança. Você deve despojar das práticas pecaminosas e destrutivas do velho homem. Romanos 6, versículo 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Então notem que nesses versículos ele fala não permitam, não ofereçam. Ou seja, estejam sempre atentos, vigilantes, procurando não fazer a vontade do príncipe desse mundo, né? Mas fazer a vontade de Deus. Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então, meus irmãos, vemos aqui nesse tópico da mudança que a graça de Deus, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, meus irmãos, nós não temos desculpas quando nós não crescemos na fé, porque tudo já nos foi dado, né? Para a vida e para a piedade, assim como diz segundo a Pedro. Então nós precisamos realmente mortificar a nossa carne a cada dia. Agora a prática, no próximo tópico, né? Você deve constantemente se considerar morto para o pecado e livre da escravidão do pecado. Romanos 6, 6 a 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. 1 Pedro 1, 14. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Em 1 Pedro ele fala que não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, quantas vezes, meus irmãos, nós tomamos atitudes em que faziam parte do nosso velho homem, né? E às vezes nós caímos em si e logo refletimos naquilo que fizemos, né? Esse não sou eu, né? Esse é o velho homem, é o velho Bruno. Então nós precisamos nos amoldar às coisas que são de Deus, à palavra de Deus, e não nos amoldar aos padrões desse mundo. Agora a próxima coluna, a segunda coluna, o seu novo homem. Qual que é a sua atitude com relação ao seu novo homem? Visto que você despojou do velho homem e se revestiu do novo homem, você é uma nova pessoa, capacitada pelo poder do Cristo ressurreto para se conformar à imagem dele. Romanos 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Esse contexto aqui de sepultados, né? Quando ele fala, né, que morremos com Cristo, né? Nessa época, nesse contexto, tinha realmente o sentido da perseguição, né? Aquele que professava a fé em Cristo era como se ele estivesse assinando, né,
a sua declaração de morte, né? E hoje em dia nós somos chamados também para sermos sepultados com Cristo, morrer para nós mesmos e viver para Cristo. No entanto, nós relaxamos, né, por conta das facilidades, das coisas que são do mundo. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Lucas 9, do 23 ao 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, meus irmãos, essa é a dificuldade que Paulo encontrava nas igrejas. As pessoas viam, por estarem na graça, debaixo da liberdade, elas relaxavam e ultrapassavam essa liberdade, chegando à libertinagem. 2 Coríntios fala que o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que ele morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. A nossa vida cristã devemos viver por gratidão por aquilo que Cristo fez na cruz. Ele derramou seu sangue, ele humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo. Voluntariamente ele fez dessa maneira. Então nós devemos ser constrangidos pelo seu amor e servi-lo em obediência. No versículo 15 ele diz assim: ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Deixa eu só ler essa última parte aqui, da prática. Obedecendo fiel e diligentemente ao Senhor, você será capaz de superar as provações. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você, fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, esse novo homem, tudo começa com a salvação, né? Tudo começa com um novo nascimento. Você agora tem o Espírito Santo e você é capaz de vencer todas as coisas em Cristo, mediante a obediência, mediante a submissão à palavra de Deus. E você não será tentado a mais do que você possa suportar. É por isso que precisamos estar vigilantes, precisamos identificar as tentações, aqueles pecados em que nós somos mais suscetíveis e colocar perante o Senhor, orando por isso e nos protegendo, tomando medidas preventivas. Eu esqueci de mencionar, mas no tópico da mudança, né, do seu novo homem, ele fala assim: revestindo-se de características à semelhança de Cristo, você agradará a Deus e edificará os outros, em vez de viver exclusivamente para agradar a si mesmo. Então, à medida que você vai crescendo na fé cristã, você pode examinar a si mesmo. Será que você tem vivido mais para si mesmo ou você tem vivido para os outros também? É um exame que nós precisamos fazer. Porque à medida que nós vamos crescendo na fé, nós vamos edificando outras pessoas. Vamos sendo instrumentos de Deus para a edificação de outras pessoas, de outros irmãos. E na evangelização também. A última coluna, renovando a sua mente. Esperança. Aqui ele vai focar mais no Espírito Santo.
Dirigido pelo Espírito Santo de Deus, você é capaz de entender as coisas de Deus reveladas na sua palavra. João, capítulo 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Então, além do upgrade que você tem da renovação da mente, no constante lavar da palavra de Deus, você ainda tem o Espírito Santo, que nos convence do pecado, que é Deus, que nos auxilia em todas as coisas. Aqui fala que ele é o conselheiro, que ele mostra os caminhos por onde nós estamos passando. Quantas vezes nós tapamos os ouvidos, né, para a voz do Espírito Santo e continuamos obstinados no nosso pecado? Precisamos renovar a nossa mente e despir-se do velho homem. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 1 Coríntios 2, do 10 ao 14. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos dos homens, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então o Espírito Santo ele nos auxilia em todas as coisas. Ele conhece a mente do Senhor e ele conhece o que você está passando também. Você foi selado pelo Espírito Santo, que é Deus, faz parte do Deus Trino. O terceiro tópico, né? Tudo isso, meus irmãos, a renovação da mente de nada valerá se não ela se traduzir em prática, se ela não refletir em prática. Então, esse último tópico aqui, como resultado, a obediência contínua à palavra de Deus vai protegê-lo de enganos, aumentando o seu discernimento espiritual e a sensibilidade ao pecado. Então, um exame que nós podemos fazer em nossas vidas é se nós continuamos caindo naquele mesmo pecado de quando nós começamos na fé cristã. É muito triste quando isso acontece, porque isso mostra que nós não estamos crescendo espiritualmente. Isso mostra que o nosso entendimento é somente a nível de conhecimento e não de prática. E ele fala aqui que a obediência contínua à palavra de Deus vai protegê-lo de enganos, aumentando o seu discernimento espiritual e a sensibilidade ao pecado. O seu conhecimento ele deve se refletir em defesa, em prevenção com relação à tentação, com relação ao pecado. Precisamos sair do nosso estado de conforto, da nossa zona de conforto e batalhar, né, ter a nossa responsabilidade, mas sabendo que temos o Espírito Santo que nos auxilia e sabendo que temos todas as coisas para a vida e para a piedade. Para finalizar, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então, aqui nós lemos, meus irmãos, o que devemos fazer quando fracassamos. Devemos confessar o nosso pecado, os efeitos de pensamentos, palavras e ações em desacordo com a Bíblia e renovando a sua mente. Como que nós renovamos a nossa mente? E a consequência disso? A renovação da mente, ela deve transcender a esfera intelectual, mas ela deve se refletir em prática. Deve absorver, deve aproveitar todos aqueles meios de graça que nós vimos aqui. Meios de graça particulares e meios de graça público. Amém, irmãos? Finalizamos então a 7ª lição, tá? Manual de autoconfrontação. E semana que vem é a Junta Panela, né?
E aí depois, no dia 4, nós teremos a próxima aula. Amém? Esta semana você irá seguir os devocionais, páginas 118 e 119, sempre feitos entre uma metade e outra de uma mesma lição. Amém? Oremos então. Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia, Pai. Obrigado pelo tempo, ó Pai, que estivemos aqui, onde a tua palavra foi pregada, Senhor, onde o teu Espírito Santo falou aos nossos corações. Eu te agradeço, ó Pai, porque tu falaste de maneira especial a cada um aqui, Pai. Obrigado pelo cuidado que tu tens com nossas vidas. Renova, Pai, a nossa mente, renova, Pai, o nosso caráter e nos faz, Pai, a cada dia semelhante a ti, Pai. Faz com que nós fujamos das tentações, das artimanhas de Satanás, mas que possamos, principalmente, Pai, aproveitar, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos deu. A oração, o nosso tempo de oração, tempo de comunhão, a palavra, Pai, que é pregada de maneira fiel. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo isso. Quantas pessoas gostariam de ter esse alimento agora, nesse momento? Pai, nós oramos, ó Pai, para que no Brasil haja um avivamento, Pai, para que o teu Espírito Santo, Pai, venha habitar em todos os lares, ó Pai. Somente dessa maneira, Senhor, teremos uma mudança, Pai, uma mudança de caráter, Senhor, com Cristo no centro de todos os relacionamentos. Te agradecemos, no nome de Jesus, amém.